Olá, queridos alunos da Escola Diaconal da Diocese de Bragança. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso sobre os sinóticos. O primeiro vídeo foi de caráter introdutório e agora vamos estudar parte por parte cada evangelho de maneira individual, cada evangelho, cada narração evangélica. Vamos começar exatamente com Marcos. Marcos, eu preparei também um pouco de slide, aqui não vai dar para mostrar para vocês, mas depois eu vou estar disponibilizando estes slides também para vocês, através do Padre Calazans, para que vocês possam ter acesso. O Evangelho de Marcos é um evangelho bem interessante, até mesmo pela sua própria história, o espaço que ele vai ganhar dentro da própria comunidade cristã. No início ele não tem tanto espaço, ele é visto como uma síntese de Mateus e de Lucas, sobretudo numa visão ou numa hipótese de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai considerar este evangelho como, digamos assim, um evangelho, uma síntese dos outros dois evangelhos. E isso não vai ganhar tanto espaço, para os estudos. Tanto é verdade que os primeiros grandes comentários que eles vão surgir na Antiguidade, nós estamos no 9º século. Só para vocês terem uma ideia de como ele ficou um pouco no descanteio ali. Mas na modernidade tem uma grande descoberta, porque a reviravolta ela vai acontecer exatamente quando, com os estudos dos exegetas, hermenêuticos, dos estudiosos das Sagradas Escrituras, eles descobrem que, na verdade, a teoria agostiniana ela não era sustentada. Na verdade, era o contrário. Não é que Marcos é uma síntese de Mateus e de Lucas, mas que Lucas e Mateus eles tomaram como fonte o Evangelho de Marcos. É quando se descobre que o Evangelho de Marcos é o mais antigo, e daí ele passa dessa colocação de síntese como fonte originária, como fonte primeira, e daí se começa uma série de pesquisa, de estudos. Hoje nós temos grandes monografias, grandes estudos sobre o Evangelho de Marcos. É um estudo que está a todo vapor, é muito interessante. É claro que é um evangelho sintético, direto, imediato, enxuto, de um grego muito simples. Quem conhece, quem tem domínio da língua grega, percebe na própria composição das frases que Marcos não é tão refinado como Lucas, como João ou como Mateus até, mas é bem a linguagem popular, chamado grego koiné, a linguagem falada. Tem uma articulação e essa conjunção era muito usada dentro de um discurso simples. Só que esse modo simples de compor o texto não vai danificar, não vai comprometer a mensagem, o querigma e o objetivo do evangelista Marcos. Como nós vamos perceber, na verdade, esse é de fato um evangelho de cunho catequético. O evangelista Marcos ele tem como objetivo, primeiro, revelar de fato essa identidade de Jesus como Filho de Deus. Ele não está preocupado em fazer uma biografia, mas em revelar esse conteúdo teológico, esse mistério de Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos perceber que essa é uma frase que vai guiar toda a narração de Marcos. Ela vai estar no início, nós vamos perceber que ela vai estar no início, essa frase, o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos perceber que vai estar no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e é bom notar essa frase, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa frase vai estar no início e ela vai conduzir a narração. Quando nós vamos chegar no capítulo 8º, nós vamos ver que vai ter uma revelação a partir de Pedro sobre isto, sobre esta frase. Tu és o Cristo, não vai dizer Filho de Deus, vai dizer só tu és o Cristo, Messias, o Cristo. No capítulo 8º, versículo 27 a 30, nós vamos ter essa espécie de dobradiça, da narração de Marcos. E nós vamos depois chegar no capítulo 15, no versículo 39, aonde o soldado romano de fato vai completar essa frase. Este homem era realmente Filho de Deus. Então vocês percebem que a estrutura é exatamente essa. Se quisermos já falar de uma estrutura textual, ele é dividido em duas grandes partes. A primeira vai do primeiro capítulo ao 8º, até o capítulo 30, e temos depois a segunda parte, que é do capítulo 9
até o capítulo 16, né? 16, 1:7, 1:8. Depois a gente vai ver sobre essa questão final, que é uma espécie de acréscimo do Evangelho de Marcos. E é um estudo bem complexo sobre isso, sobre a hipótese de que alguns códigos aparecem e outros códigos nós não temos esse acréscimo. Mas é interessante a gente perceber que a grande estrutura está de fato nessa frase que vai conduzir a narração. Ele tem como objetivo primeiro revelar, para uma comunidade que de origem pagã, a identidade verdadeira de Jesus. E ele vai conduzindo o leitor, o ouvinte, a comunidade de uma maneira assim paulatinamente, progressivamente. É interessante, por isso que a gente diz que Marcos ele é muito pedagógico no modo de narrar o evento, o mistério de Cristo. O Evangelho de Marcos, e a gente já tinha falado disso, né, que ele foi o inventor do gênero evangelho evangelion, que é um gênero literário, e é um gênero composto, sobretudo em Marcos, de fatos, né, os fatos de Jesus e as palavras, fatos e palavras de Jesus. Marcos está preocupado nisso. Ele não está muito preocupado no passado de Jesus. Então, na verdade, a gente não vai ter a narração, por exemplo, a narração da infância de Jesus. Marcos já vai começar logo com os fatos, com as palavras de Jesus. Ele está interessado neste grande mistério. Então vamos acompanhar um pouco sobre essa estrutura, sobre o conteúdo, o objetivo. Vocês já perceberam qual é o objetivo? Como se ele pegasse na mão do leitor e fosse de fato como um verdadeiro catequista, conduzindo passo por passo o leitor, o ouvinte, a comunidade, até se deparar de fato com um grande mistério, com a verdadeira identidade de Jesus. E isso acontece de maneira progressiva, e vocês vão perceber que a primeira parte do Evangelho de Marcos, ele é muito cheio de, digamos assim, de proibições, né? No momento que Jesus faz exorcismos, nos momentos que Jesus tem um encontro, ele faz uma revelação, ele faz uma cura, ele sempre no final de cada ação dele, vocês vão perceber ele proibindo. Até o capítulo 9 a gente vai perceber essa proibição em não dizer, em não falar. Não diga, não vá e não diga nada, vá, tem esse silêncio, né? O famoso segredo messiânico. Na verdade é o segredo do mistério de Cristo. Ele vai revelando aos poucos. Depois a gente vai perceber como é que isso vai sendo desenvolvido. Essa é quase uma técnica marcana em conduzir o leitor para contemplar a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Tem um autor que ele compara essa técnica de Marcos como que quando se entra numa igreja escura. Nós entramos numa igreja meio que escura, sobretudo aquelas igrejas góticas antigas, que a gente entra e quando a gente está na porta, a gente não sabe exatamente o que é que tem lá em cima do altar. Se a gente colocasse uma imagem, por exemplo, em cima do altar, que fica ali no presbitério, lá no fundo da igreja, e a pessoa está na porta, quando ela entra, se tiver bastante escura, não tiver luzes acesas dentro, então a gente não vai conseguir identificar bem. Aí você começa a caminhar, a entrar na igreja, quando você chega no meio da igreja, você percebe que é uma imagem, mas você ainda não sabe se é uma imagem de Nossa Senhora ou se é uma imagem de um outro santo. Quando você se aproxima do altar, aí você vai perceber que é uma imagem de Jesus Cristo. Então ele compara muito a narração marcana nesse sentido. A gente começa, como se a gente estivesse na porta da igreja e ele vai nos conduzindo e as coisas vão clareando passo por passo, evento por evento, palavras por palavras de Jesus. O autor, o leitor, o ouvinte, a comunidade vai começando a se deparar com o grande mistério. Então nós temos essa grande frase no início, que já vai dar-nos essa indicação. Depois vamos chegar no meio do evangelho, vai ter uma grande luz, quando Pedro vai dizer que ele é o Cristo. E depois, quando a gente chegar no capítulo 15, nós já estamos fechando o evangelho, quando o soldado romano, de origem pagã, vai confessar que Jesus é o Filho de Deus. Então ele quer conduzir o leitor exatamente a isso. Vocês percebem que é uma maneira muito didática, muito prática, imediata e eficaz. Os testemunhos dos padres da igreja antiga, sobretudo Papias, um bispo, que ele dizia que Marcos escreveu os testemunhos que ele escutava, seja de Paulo, seja de Pedro,
de maneira mais, o intérprete de Pedro ele vai chamar, mas que escreveu de maneira desorganizada, sem ordem. Essa informação hoje ela não é contemplada. Na verdade, Marcos escreve com muita ordem, como a gente vai perceber, certo? Então é um evangelho breve, como eu já disse, composto aí de 12 páginas, né, que são 12 páginas no modo de dizer, são 12 capítulos. Temos aí 11.000 palavras, em grego são 11.229 palavras, 661 versículos, tanto para a gente ter uma ideia de conceito de composição. Então são 11.000 palavras, 11.229 palavras por precisão no original, no grego, certo? Com 621 versículos. Então é o evangelho, na verdade, mais curto, comparado com os outros evangelhos, como por exemplo de Lucas e de Mateus. Lucas nós temos 19.000 palavras, 19.304 palavras. E no evangelho de Mateus nós temos 18.278 palavras. Para a gente ter uma ideia o quanto ele é curto em comparação aos outros. É bem breve de fato. Mas é um evangelho que é para ser dado de fato para quem está iniciando os estudos, para quem está querendo conhecer Jesus Cristo. Para quem está entrando neste mundo cristão, esse é o primeiro evangelho que você pode dar na mão de uma pessoa que está começando o seu percurso, certo? Se você não pode dar o evangelho de João, para começar João, você tem que começar com os olhos bem abertos e com um conhecimento já alto de teologia, porque só em você pegar o prólogo de João, você já ou conhece teologia ou você para a leitura exatamente no início. Mas a gente vai perceber isso depois, quando a gente estiver estudando o Evangelho de João. A Sagrada Escritura ela é muito bela em toda a sua estrutura, em toda a sua mensagem. Então, os estudiosos, sobretudo, tem um grande estudioso, um cardeal, Gianfranco Ravasi, ele gosta de comparar o Evangelho de Marcos como um caminho, uma viagem. Ele comprova isso citando as diversas passagens dentro do próprio Evangelho de Marcos. Muito interessante. Claro que a gente não tem um tempo aqui material para a gente estar analisando versículo por versículo, capítulo por capítulo, onde tem todas essas passagens, onde se mostra esse movimento, né? Essa sequência de seguir os passos de Jesus, de ver e de analisar o Evangelho de Marcos como um caminho, uma viagem. Mas fica aí a deixa para vocês. Quando vocês pegarem o Evangelho de Marcos, analise ele como um caminho a ser feito, como uma viagem. O autor está te conduzindo, está te caminhando, está te chamando a um caminho que tem uma meta bem precisa, tem um ponto de chegada, que é Cristo Jesus, né? Que é o querigma, que é a mensagem. Esse é o objetivo principal do Evangelho de Marcos. Então vamos lá, né, sobre o nosso Evangelho, essa coisa que eu já tinha falado no início, essa redescoberta. Vai ter uma redescoberta do Evangelho de Marcos num período medieval, num período da modernidade, período contemporâneo. Isso vai ser muito interessante, inclusive para os grandes comentários que vão surgir. Nós temos um silêncio, né, de comentários no início da antiguidade sobre esse Evangelho. E nós vamos ter muito conteúdo, muitos comentários já escritos aí depois, na modernidade, e contemporaneamente nós temos muitos autores se interessando, né, nos estudos desse Evangelho. Sobre o autor, tem diversas hipóteses, né? Nós trabalhamos sempre, né, com hipóteses, mas dentro da própria Sagrada Escritura nós temos citações onde comprova quem é, ou dá, digamos assim, uma certa luz, faz uma luz sobre a identidade de Marcos. Vocês podem anotar, nós temos aí Colossenses 4:10, se fala da identidade de Marcos. Nós temos Atos 4:36, né? Nós vamos ter Atos 12:25, 13:5, são todas passagens que dão algumas informações de Marcos. E a partir desses versículos nós vamos descobrindo que Marcos ele foi companheiro da missão de Paulo. Depois ele foi companheiro na missão junto com Pedro. E segundo as informações bíblicas, Marcos ele era primo de Barnabé, né? Então todas as informações nós temos aí nas citações, seja de Atos dos Apóstolos, esses versículos eu já citei para vocês, citei 13:5, mas tem 13:13 também, capítulo 13, versículo 13, sempre do Atos dos Apóstolos.
Nós temos também informações sobre este autor Marcos no capítulo 15, versículo 36 e 39. Então nós temos diversas citações, né? Temos na carta a Filemon, que nós temos no versículo 24, é uma carta bem pequena, né? Um capítulo praticamente, é um capítulo só. No versículo 24 nós temos informações sobre ele. Na primeira carta de Pedro 5:13, vocês também vão ter informações de Marcos, onde Pedro vai chamar de meu filho. Essa frase, esse modo de tratar, de chamar os discípulos, é muito típica de Paulo. Quando ele chama meu filho, é porque foi ele que batizou, ele é meu filho gerado na fé. E provavelmente Pedro também tratava desta forma. Então nós temos aí um autor sagrado que seguiu, que foi companheiro dos apóstolos, né? Que esteve ali tendo, digamos, essas informações bem direta, de fontes bem seguras. Por isso que é importante a gente saber disso. Da onde ele colheu essas informações? Como é que Marcos ele consegue falar tudo isso de Jesus? Quem falou para ele? Ele viu, ele conheceu Jesus? Ou ele conheceu só os apóstolos? Os apóstolos repassaram para ele essas informações. Por isso que Papias vai chamar de intérprete de Pedro, né? Intérprete de Paulo, porque ele esteve perto, ele foi companheiro na missão junto com esses grandes homens, e esses homens que foram testemunho, como Pedro, por exemplo, testemunho ocular do evento de Cristo, com certeza passou para ele. E quando vem a morte, por exemplo, de Pedro, Marcos vai nos presentear, né, digamos assim, com essas escrituras, colocando por escrito essas grandes lembranças, esses fatos e essas palavras de Jesus. Se Marcos não tivesse tido essa inspiração divina de colocar por escrito aquilo que na missão e no anúncio querigmático dos apóstolos ele escutava, via e percebia, nós hoje não estaremos aqui a conversar sobre esse conteúdo, porque não tínhamos então conhecimento destes eventos. Isso é muito importante, certo? Então Marcos, a tradição da igreja, os padres da igreja, nós temos tantas informações dos padres, sobretudo Papias. Nós temos o bispo de Lyon, que é Irineu, ele dá algumas informações falando também de Marcos, onde ele diz: após o falecimento de Pedro e Paulo, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, pessoalmente deixou-nos em forma escrita aquilo que Pedro proclamava ou proclamara. Então é interessante essa deixa, essas informações dos padres da igreja. Clemente de Alexandria também diz o seguinte: assim, quando a palavra divina estabeleceu-se entre os romanos, o poder de Simão foi extinto e pareceu de imediato juntamente com ele próprio. Mas uma grande luz pereceu, na verdade, assim, pereceu de imediato juntamente com ele próprio. Mas uma grande luz de piedade iluminou a mente dos ouvintes de Pedro, de modo que não lhes era suficiente ouvir uma vez, nem receber o ensino não escrito da proclamação divina, mas com todo tipo de exortação suplicaram a Marcos, cujo evangelho temos que, como companheiro de Pedro, lhes deixasse um registro escrito do ensino que lhes fora dado verbalmente. E assim vai as outras informações. Quando vocês tiverem esse slide na mão, vocês vão ter conhecimento do inteiro texto. Mas os padres da Igreja Antiga nos dão essas informações. Origênios, por exemplo: segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a Igreja de Deus em todo o mundo. O segundo é de acordo com Marcos, que compôs, conforme Pedro explicou a ele, a quem também reconhece como seu filho em sua epístola geral, dizendo: a igreja eleita na Babilônia vos saúda, como também Marcos, meu filho. Bem, então nós temos diversas informações, né, sobre este autor. Sobre a data de composição, que é um outro tema também interessante, a gente precisa não saber só quem é o autor, o objetivo do evangelho, mas saber também a data, mais ou menos, para a gente se colocar dentro de um contexto histórico bem preciso. Bem, no geral, os autores eles colocam a data de composição do texto do Evangelho de Marcos nos anos 70. Nós sabemos que os anos 70
é uma data muito importante, ela é um divisor de águas, digamos assim. E quando se estuda os textos sagrados, a gente sempre fica se guiando por esta data, porque é o ano que tem a destruição do templo de Israel, e isso aqui foi um marco muito grande, né, para os judeus, quando o segundo templo foi destruído nos anos 70 pelos soldados romanos. E de acordo com quem estava vivendo mais ou menos naquele período, dá para a gente perceber se foi antes ou foi depois, né? Naquele período tem uma visão, uma notícia muito o gênero apocalíptico, o apocalipse, o fim dos tempos. Então essa visão de que o templo, quando o templo foi destruído, é como se o mundo de fato fosse acabar, né? A destruição, você fala ali, mas não é o fim do mundo, é o fim de uma história, é o fim de um tempo, é o fim de uma época. Mas isso fica marcado dentro das narrações evangélicas. E segundo os estudiosos, é provável que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito um pouquinho antes dos anos 70, provavelmente nos anos 65, quando ainda o templo estava de pé, né? Tinha já essa visão, tinha essa profecia de que ia ser destruído, mas ainda não estava destruído totalmente, não tinha acontecido o evento. Então tem essa oscilação, ou antes ou apenas depois dos anos 70 foi escrito o Evangelho de Marcos, certo? Então se alguém perguntar para vocês qual é a data, do ponto de vista acadêmico é indiscutível que a gente vá além dos anos 70. Nós estamos nos anos 65, 70, estamos aí, ou antes ou mais depois, no geral se coloca antes dos anos 70. Muitos manuais colocam nos anos 65 antes de Cristo. Uma data fixa, precisa, é sempre também difícil a gente fixá-la, certo? Os estudiosos contemporâneos, entretanto, concordam que o Evangelho de Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos. Isso aqui é uma hipótese que a gente não se discute, é o mais antigo. Antigamente, as opiniões a este respeito eram outras, visto que o fato do Evangelho de Marcos apareceu como o segundo livro do Novo Testamento, isto é, veio depois do Evangelho de Mateus, aquilo que a gente já tinha comentado antes na visão de Agostinho, que eu considerava como uma espécie de síntese, né? Então vamos deixar essa data aí como uma data para nos guiar quando se fala de um estudo histórico sobre a composição desse texto. Anos 65, no máximo anos 70. Para quem Marcos escreveu? Qual é a comunidade, o destinatário, né, dessa narração? Como eu já tinha colocado lá no início da nossa conversa, é bem provável, a partir do próprio texto, a partir das informações particulares, minuciosas que tem e que ficaram registradas no texto, que ele tem escrevido de fato para uma comunidade de origem pagã. Até porque vê essa necessidade de estar explicando alguns termos, seja hebraicos, seja gregos, está explicando, quase que traduzindo para aquela comunidade o significado daquele termo, né? Alguns nomes de moeda, no capítulo 12, a gente vai ver ele traduzindo isso. Em latim, ele vai traduzir em quadrantes, que é a moeda da época dos judeus. E assim tem diversos latinismos que a gente chama dentro do texto de Marcos. Então se chega à conclusão de que ele escreveu para a comunidade romana. Tem outras hipóteses? Tem outras hipóteses, que foi escrita para uma comunidade da Síria ou para uma outra comunidade. Mas essa hipótese é uma hipótese mais segura de que foi escrita de fato para a comunidade romana, portanto de origem pagã e de língua latina, certo? Então que fique aí claro para vocês essas informações. Eu vou só ler aqui um pouquinho o slide. O local de origem mais aceito pelos estudiosos para a elaboração do Evangelho de Marcos é a cidade de Roma, aquilo que nós tínhamos falado. Os destinatários, portanto, seriam os cristãos daquela cidade, os gentios romanos. De fato, Marcos omite muitas informações presentes em outros evangelhos, que não tinham muito significado para os gentios. A genealogia de Jesus, o cumprimento da profecia sobre sua missão messiânica, referências da lei mosaica. Nós não temos praticamente essas referências, essa discussão sobre a lei, né? A descrição de costumes judaicos, exceção feita no capítulo 7, 1, 23,
onde a explicação sobre a purificação dos judeus auxilia o leitor na compreensão dos fatos. Então essas são informações que deixam a gente já bem localizado para quem ele está escrevendo. Qual o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos? Eu falei lá no início também o objetivo primeiro dele, que é levar o leitor, a comunidade, o ouvinte, a descobrir quem é Jesus, a identidade de Jesus. Aquela pergunta que ele vai fazer, o que é que as pessoas dizem de mim, mas vós, o que é que vocês dizem que eu sou? Nós estamos no capítulo 8, e aí Pedro vai fazer essa grande confissão: tu és o Cristo. Mas ele não vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, como eu já disse para vocês. Se vocês pegarem o Evangelho de Mateus, quando a gente estiver estudando, a gente vai perceber que ali Pedro vai dar toda a resposta por inteira, por completa. É um modo diferente de narrar, né? Vamos ver que é um modo diferente de Marcos. Mas aqui não, aqui ele vai dizer só uma parte: tu és o Cristo, mas não vai dizer tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem vai dizer a outra metade vai ser o soldado romano, como a gente já comentou. Portanto, um dos principais objetivos do Evangelho é aquele de conduzir o cristão recém-convertido, de origem pagã, das trevas do não conhecimento à luz, da revelação do verdadeiro mistério de Cristo. Então tem essa estrutura básica do Evangelho de Marcos. A gente percebe ele começando no Jordão e terminando em Jerusalém, começando com o batismo e terminando com a ressurreição. Conduzindo a comunidade, o cristão recém-convertido, da escuridão para a luz. É aquilo que eu estava falando para vocês, quando a gente entra na igreja. A gente entra, vai clareando, vai entrando no escuro, vai clareando, vai tomando conhecimento, até se deparar de fato com a grande luz e a grande identidade do que estava ali em cima daquele altar, que é Jesus Cristo. Ou seja, esse é o percurso que o Evangelho faz com cada leitor, com cada estudioso que se aproxime e que aborda esse texto. Ele te conduz a esse conhecimento. No final, no capítulo 15, vai ser muito belo. Esse percurso ele é feito de silêncio, de proibições, tem os seus processos. Mas quando chega no final, tem a grande descoberta. Esse homem era realmente o Filho de Deus. Capítulo 15, versículo 39. Vou ver mais algumas coisinhas aqui para a gente terminar. Tem muitas coisas, é claro que o nosso tempo ele não nos permite. Um material exclusivo de Marcos. Mesmo sendo a base textual utilizada pelos outros dois evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, o Evangelho de Marcos ainda assim apresenta conteúdos exclusivos, como a parábola da semente em desenvolvimento, capítulo 4, 26, 29, e os milagres do surdo mudo e do cego. Estamos no capítulo 7, 31 e versículo 8, 22. São típicos de Marcos. Sobre a estrutura, eu já falei para vocês, nós temos aí uma divisão bem típica, bem reconhecida dentro do campo acadêmico, que vai do capítulo 1, versículo 1, 13, é a introdução, capítulos de 1 a 14, de 1, 14 a 8, 30, nós temos a primeira parte, a primeira grande parte, a revelação progressiva de Jesus. E depois vamos ter do capítulo 8, 31 até o 16, 8, a segunda grande parte, que é o mistério do Filho do Homem, o servo sofredor. E depois, no final, nós vamos ter esse acréscimo, que é 16, 9, 20. Esse do 16, versículo 9 a 20, é um acréscimo que em alguns códigos ele aparece, em outros não temos. O certo é que tem uma grande discussão sobre esse acréscimo desse evangelho, sobre a conclusão do Evangelho de Marcos, mas não vamos entrar nesse detalhe, que seria algo muito mais, que requer muito mais tempo para entrar neste assunto. O certo é você saber que existe essa problemática. Certo? Então essas são, digamos assim, algumas informações de caráter introdutório sobre quem é o autor, para quem foi escrito, o objetivo, o modo de narrar, esse modo simples, mais direto, eficaz e que não compromete a sua mensagem querigmática. E um texto pode ficar muito claro na cabeça de vocês, como se fosse, tem essa metodologia catequética, tem esse objetivo de revelar de fato
a identidade de Jesus. A partir do momento que você sabe quem é Jesus, aí começa de fato uma sequela diferenciada. Que vocês também, nas leituras pessoais de vocês possam descobrir a verdadeira identidade de Jesus apresentada pelo nosso grande autor e assim sair na missão como um amanhã, se Deus quiser, como um diácono, anunciando verdadeiramente a identidade de Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo, apresentar, anunciar Cristo às pessoas que ainda não conhecem, para que elas também possam amar e viver esse grande mistério. Deus abençoe vocês, um ótimo estudo. Pegue esse evangelho, leia você pessoalmente, do capítulo 1 ao 16. Às vezes nós ficamos só com algumas informações, só com informações ou interpretações de terceiro, de segundo. Nós precisamos ler em primeira mão o evangelho. Ah, mas eu já sei. Não, leia com calma, contemple com calma cada frase, o modo de narrado de cada evangelista. Então, nesses dias, leia esses 16 capítulos. É um evangelho muito curto, tem como você fazer uma leitura direta, sem estar interrompendo, e ter um conhecimento amplo sobre ele. Espero que essas informações ajudem vocês a caminhar melhor e a fazer também o percurso de fé conduzido pela narração marcana. Deus vos abençoe e até o próximo encontro com o Evangelho de Mateus.